Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da Justiça Itinerante, um serviço do Judiciário para favorecer populações que moram longe das sedes de municípios, muitas vezes em situação de isolamento, em área de difícil acesso e sob risco de segurança e vulnerabilidade social. O CNJ definiu procedimentos para o funcionamento desse serviço da Justiça em tribunais federais, estaduais e trabalhistas. As primeiras iniciativas de justiça itinerante no Brasil surgiram no começo da década de 1990. Rapidamente, tribunais de todo o país aderiram. Hoje, vários ramos do judiciário praticam a justiça itinerante nas 27 unidades da federação, por meio de barcos, pequenos aviões, ônibus e vans. As equipes atingem, inclusive, populações indígenas isoladas, que dificilmente teriam acesso à justiça se não fosse assim. No Rio de Janeiro, por exemplo, o serviço chega a comunidades da capital e a locais de difícil acesso, como a Ilha Grande. O objetivo dela é garantir o acesso à justiça. E esse acesso à justiça ele é dificultado por inúmeros fatores, e não só fatores geográficos, não só a dificuldade de se chegar ao fórum, né? Existem fatores sociais, fatores econômicos, que importam nessa negação do acesso à justiça. O CNJ reconhece os avanços da justiça itinerante no país, mas considera que ela pode e deve ser ampliada. Nesta sessão, no fim de maio, o Conselho aprovou uma resolução para aperfeiçoar o serviço nacionalmente. A resolução prevê a realização periódica de semanas da justiça itinerante, além de convênios e parcerias permanentes com o Ministério Público, Defensoria Pública e seccionais da OAB para atender a população. Os tribunais também deverão instalar pontos de inclusão digital, especialmente em municípios que não sejam sede de unidades judiciárias. Esses pontos serão salas preparadas para atos processuais, como depoimentos por videoconferência, além de atendimento por meio do balcão virtual. Aliás, a tecnologia é grande aliada da justiça itinerante. No Rio de Janeiro, já faz divórcio por WhatsApp. Foi uma coisa assim, inovadora no sentido de uma adaptação. Quer dizer, nós aproveitamos que com a pandemia passou-se a utilizar esse meio e utilizamos também na itinerante e fizemos muitos divórcios dessa maneira. E, de outra forma, essa pessoa ia ter que entrar com ação, esperar para ir uma carta precatória para citar a pessoa no outro estado, no outro lugar, se não achasse um edital e tal. Quer dizer, isso aí ia levar anos. A gente resolveu na hora. Instituições que são parceiras do Justiça Itinerante já aceitaram o desafio feito pelo CNJ para a ampliação do serviço. É o caso da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB tem hoje mais de 1.300.000 advogados nos seus quadros. Isso é muito interessante em termos sociais, porque há advogados em todos os lugares do Brasil, ou seja, a capilaridade da advocacia hoje para a sociedade é muito grande, e a OAB também está à disposição para colaborar com os tribunais, colaborar com o sistema de justiça itinerante, colaborar com a sociedade. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Débora Machado Aragão, defensora pública de Rondônia e representante da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Converso também com José Antônio Bezerra Filho, juiz coordenador da Justiça Comunitária de Mato Grosso. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor José Antônio. Eu gostaria que o senhor nos falasse da importância da justiça itinerante. A gente vê essa experiência se espalhando pelo Brasil e cumprindo um papel extremamente necessário e importante, mas eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho de como ele atinge o seu objetivo, que é levar a justiça a quem dificilmente teria acesso em outras circunstâncias. Por favor. É uma verdadeira inclusão de cidadania, é um verdadeiro aciso, como se diz, no sistema brasileiro, ações civis, propiciando. E o Poder Judiciário precisa
e precisava dessa aproximação, dessa ação onde poderíamos congregar todos os segmentos a levar a verdadeira cidadania a populações tão distantes dentro dessa dimensão territorial do Estado de Mato Grosso. Mais que isso, Guilherme, levamos também cidadania e inclusão social às áreas indígenas. Fizemos a expedição Xingu-Araguaia. E isso nós temos propiciado. Temos vários casos, várias situações. E dentro desse espírito de união, espírito de fraternidade, de inclusão social, lançamos essa semente, eu como coordenador. Temos aí uma expedição que envolve mais de 150 integrantes que saem daqui de Cuiabá, em todos os segmentos, parte médica, identificação, cartórios, casamentos sociais, parte de saúde de toda forma, oftalmologia. E essa expedição sai daqui da comarca de Cuiabá e chega a percorrer, ao longo de 22 dias, 5.800 quilômetros. Então, nós fazemos a parte ambiental também. É uma ação que dignifica e mostra um poder judiciário diferente, aproximando do nosso judiciário, de uma sociedade que tanto clama e pede, em tempos de mudança, reflexões. Nós estamos à frente desse tempo. Estamos conseguindo um caminho sem volta a levar a cidadania e a verdadeira inclusão a essa população tão distante. Doutora Débora, eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre a experiência em Rondônia. Como é que ela acontece, os resultados obtidos, por favor. Primeiramente, uma honra para a Defensoria Pública, para a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos estar aqui para falar da importância da Defensoria nessa questão da itinerância, né, da justiça itinerante, porque a principal função da justiça itinerante é exatamente chegar em lugares menos acessíveis, lugares mais remotos, onde a gente encontra uma população mais vulnerabilizada. E é papel da Defensoria Pública levar o acesso à justiça também a essa população hipossuficiente que está em condições de maior vulnerabilidade. Então, primeiro, antes de falar de Rondônia, eu gostaria de falar que a Defensoria Pública, em parceria com o Ministério de Direitos Humanos, recebeu 17 vans de atendimento, para atendimento, né, da população mais carente, para propiciar esses direitos humanos. E Rondônia foi uma das agraciadas, né, com essa van de atendimento, e nós recebemos uma van, além do caminhão que nós temos. Então, em Rondônia, nós temos como prática essa itinerância, né, que foi implementada constitucionalmente somente para o judiciário, mas isso se aplica a todas as instituições, né, que levam acesso à justiça, até porque a justiça itinerante ela não existe se não houver essa cooperação entre as instituições. De nada adianta a Defensoria Pública estar se o Judiciário não está, se o Ministério Público não está, então é importante que todas as instituições do sistema de justiça estejam presentes, a advocacia também, todas as instituições estejam presentes nesse sentido. Então, em Rondônia, nós temos uma peculiaridade similar à que tem no Mato Grosso. Nós temos comunidades tradicionais, que são comunidades que estão localizadas em regiões remotas, e a justiça itinerante também chega até essas comunidades. Então, nós temos comunidades quilombolas, que são comunidades afrodescendentes, comunidades indígenas, aproximadamente 29 comunidades indígenas, além das comunidades ribeirinhas, né? Rondônia é praticamente inteira banhada por rio, e temos muitas comunidades que vivem à margem desses rios, né? E se encontram em uma condição de extrema vulnerabilidade. Atualmente, em Rondônia, nós temos 23 comarcas, e em todas as comarcas está presente o Judiciário e também a Defensoria e o Ministério Público. Mas existem outros distritos onde a Defensoria Pública e o sistema do Judiciário não está presente. Então, como que nós fazemos esse atendimento? Nós levamos a van de direito, o caminhão de direitos, que também já percorreu todo o estado de Rondônia, além de fazermos atendimentos individualizados a algumas comunidades. Ainda não conseguimos alcançar todas, já estão mapeadas e nós muito brevemente iremos alcançar a todas essas comunidades, mas já foram feitos atendimentos de barco a essas comunidades tradicionais. Em Rondônia, antes do período pandêmico, nós também tínhamos uma parceria com o Tribunal de Justiça
e Ministério Público, onde iríamos de barco fazer os atendimentos a essas comunidades ribeirinhas, assim como também acontece no Mato Grosso. Então, a experiência de Rondônia com a justiça itinerante é bem exitosa e, de fato, cumpre o seu papel e o seu objetivo de levar esse acesso à justiça, né? Doutor José Antônio, o conceito de justiça itinerante é fácil de ser compreendido, mas talvez com números a gente possa explicar melhor. Quais os resultados que a justiça itinerante já atingiu no Mato Grosso e, mais que isso, em relação aos custos, vale a pena realmente esse serviço? Eu imagino que sim, mas o senhor pode nos dizer melhor. Nesse período pandêmico, eu posso dizer aproximadamente, por um cálculo quase que preciso, nós passamos de 150 mil procedimentos realizados em 3 expedições, 4 expedições, para ser mais preciso. Fizemos a expedição Araguaia, dividida em 2 etapas, e agora nós temos em número aproximadamente 150 mil procedimentos realizados. Nisso nós atingimos, dentro dessa esfera de cidadania, de inclusão social, resoluções de conflito, parte previdenciária, parte de saúde, pacificações com culturas indígenas, trocando a parte do lixo pela parte ambiental, trazendo saúde com relação a essas ações realizadas em 9 aldeias indígenas. Fizemos a parte da população ribeirinha também por expedições, levando essa verdadeira inclusão social de cidadania. Como nós fizemos para diluir esse custo? Como nós temos mais de 50 parceiros e cada parceria se resume a uma caminhonete ou uma equipe de 5 ou 6 profissionais. Cada órgão arca com o seu pagamento de diária para essa equipe. Isso diluiu. Então, para o Poder Judiciário, não tivemos um impacto significativo em termos de custo, assim como para o Governo do Estado, seguindo Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Cidadania, Parte Cultural, o FMT com outros ensinamentos lúdicos e culturais, Detran, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, para se ter uma ideia, nós temos o apoio da Marinha do Brasil, que se desloca da comunidade de Ladário, Mato Grosso do Sul, e vem encontrar conosco aqui no estado de Mato Grosso, trazendo um barco-hospital com consultórios odontológicos, médicos, enfermeiros, consultório médico, exames naquela população que dificilmente teria se não fosse através do apoio da Marinha do Brasil. Parte previdenciária, em contato com a superintendência local, nós fizemos mais de 1.200 ações previdenciárias com relação à situação que se encontrava aquele morador, aquele pescador ribeirinho ou aquela pessoa lá distante por direitos que estavam a aguardar um pronunciamento jurisdicional. Então, nós fizemos em números mais de 150 mil procedimentos. Este ano, nós já estamos com nova ação, já com novo planejamento, e trago aqui a vocês, nós estamos concorrendo, a Justiça Comunitária do Estado de Mato Grosso, concorrendo pela 2ª vez ao Prêmio Inovari. No ano passado, ficamos entre os 5 melhores projetos do Brasil. Este ano, novamente, estamos concorrendo, já fomos classificados, mostrando que é possível mostrar um judiciário diferente, presente, trazendo resolutividade e trazendo esclarecimento a uma população tão distante. Temos dados de pessoas que viviam em situações completamente dissociadas da forma urbana de ser cidadão. Então, é um caminho que traz realmente muita dignidade. Custos e números eu tenho, e nós diluímos isso de forma que não causamos impacto a outros segmentos que assim nos acompanham. Doutora Débora, eu lhe peço a mesma avaliação em relação à Rondônia. Números que mostrem os resultados e também a questão do custo. Assim como o doutor José Antônio colocou, em Rondônia, os custos também são diluídos e quando a defensoria quando ela não vai em parceria com o judiciário, nós trazemos essa demanda e acionamos o judiciário com o defensor local da comarca, onde esteja nas imediações do distrito, eventualmente, que nós possamos estar presentes. Então, esses custos são diluídos, os custos de diária, os custos de combustível são arcados pela defensoria, né? Mas como a gente coloca, né? O custo do acesso à justiça, ainda que nós levemos esse acesso à justiça a uma única pessoa em situação de vulnerabilidade, eu acredito que nós já cumprimos o nosso papel. Mas, em que pese, né? Se for uma pessoa, se forem várias,
Aqui em Rondônia, nós temos um aumento significativo desses atendimentos. Só esse ano, contando com os atendimentos que a Defensoria Pública faz, nós temos aproximadamente, até esse mês de junho, 122 mil atendimentos, contando com a justiça itinerante e atendimento à população vulnerabilizada. Então, assim, você levar esse acesso à justiça, eu acho que não tem número que quantifique o valor de cada pessoa que consegue, de fato, efetivar o seu direito. Doutor Zé Antônio, os estados são muito diferentes entre si. A gente pega, por exemplo, São Paulo, é um estado muito menor do que o Mato Grosso, extremamente urbanizado, cidades grandes, próximas umas das outras. Já o Mato Grosso é aquela enormidade de terra, com distâncias incríveis, populações isoladas. Então, especificidades a gente sabe que existem. Agora, o CNJ se propõe a normatizar. Como é que se faz isso obedecendo essa lógica irretocável que é a da diferença entre os estados? Muito boa pergunta. Eu tenho acompanhado aqui dentro do estado, juntamente com a corregedoria, juntamente com a presidência local, essas ações. E eu vejo ainda, é o que eu disse ao início da nossa entrevista, nós vivemos num Brasil dentro de vários Brasis. É fundamental que essas realidades, embora em maiores centros, não sejam as mesmas identificadas aqui. Aqui, dentro do estado de Mato Grosso, nós tínhamos até então, para você ter ideia, o Vale dos Esquecidos, uma região do Araguaia tão distante que era tida como o Vale dos Esquecidos. E esse Vale dos Esquecidos, nós chegamos com a presença do Poder Judiciário, levando essa verdadeira inclusão. Hoje, nós temos a satisfação de retornar e os resultados foram excelentes. Assim como eu espero e acredito ser no Amazonas, em Rondônia e em outros estados. Claro que no grande centro as pessoas estão distantes dessa realidade. É preciso, sim, que as cabeças pensantes do CNJ pensem na forma de atingirmos essa população tão excluída. E essas ações de cidadania, essas ações de inclusão social, a presença do Poder Judiciário não só traz credibilidade às instituições, como faz fortalecer o ente do Executivo e do Legislativo. É fundamental termos essa reflexão, sabendo que o Poder Judiciário, em tempos modernos, tem que sair da sua intocabilidade de gabinete e chegar a essa população excluída, a atender o jurisdicionado, o hipossuficiente, mostrando a presença de Estado. E a presença de Estado é com essa verdadeira inclusão. Nós temos dentro do estado de Mato Grosso 79 comarcas com dimensões também, algumas, não digo do tamanho de São Paulo, como você disse, mas com uma dimensão que é de difícil acessibilidade. Cito exemplos. Porto Alegre do Norte, uma comarca aqui dentro do estado de Mato Grosso, que pega o alto, médio e baixo Xingu. A complexidade de você levar a cidadania a essas áreas, mas espera aí, doutor Tony, a competência é federal ou estadual? Independentemente disso, a Justiça Federal não chega a esse ponto se não for através de uma ação integrada de competência, como nós temos residual, que envolva também a esfera da Justiça Federal, a chegar a esses rincões tão distantes. Claro, é um Brasil dentro de vários Brasis. Eu digo que o estado de Mato Grosso está na vanguarda disso, não posso dizer em relação ao Amazonas, à Rondônia, mas aqui nós estamos tentando chegar a essa população que teria difícil acessibilidade se não fosse por essas verdadeiras inclusões sociais. E aí é onde chega o Poder Judiciário trazendo pacificações de conflito, resolutividade, prestação, eficiência e credibilidade. Nós estamos em tempos modernos, onde somos vitrine. Nada mais justo, mais equânime que nós também mostramos à sociedade um papel de servir na forma não só de julgar, mas ser fraterno e humano, como diz a nossa Constituição. De nada adianta, isso foi muito bem colocado pelo doutor José Antônio, que muitas vezes nós vamos para locais onde nós não temos atribuição para fazermos certas coisas. Então, nós precisamos oficiar, nós precisamos encaminhar certas demandas. E quando nós fazemos isso em cooperação, o objetivo é atingido muito mais facilmente, né? Então, o CNJ, de forma muito
muito certeira trouxe essa resolução, né, que é a resolução 460, implementando essa justiça móvel, né, para trazer esse acesso à justiça a essa população que tem uma vulnerabilidade econômica, social, geográfica, né, como o doutor José Antônio bem colocou, né, porque aqui no Norte nós temos uma realidade não só dessa vulnerabilidade econômica, mas da vulnerabilidade geográfica mesmo. Existem vários locais no Norte onde Rondônia, né, Amazonas, onde é difícil se chegar, né? Então você tem que pegar um barco, você tem que... E no Mato Grosso também tem uma realidade bem parecida, né? E nós precisamos dessa cooperação. Então é difícil também, você até fez uma pergunta para ele, que eu vou até me intrometer e falar um pouco, porque é difícil a gente uniformizar realidades tão distintas, porque cada local ele tem uma peculiaridade singular, né? Então, o Norte, o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso também, tem peculiaridades que, por exemplo, em São Paulo você não verifica, você não consegue vislumbrar. Então, nós precisamos, enquanto sistema de justiça, né? E aí eu falo, enquanto defensoria pública, né? Puxando a sardinha para a minha brasa, como dizemos na minha terra, trazer esse acesso à justiça efetivamente, né? Cumprir os nossos objetivos, levar direitos humanos a essa população e não somente deixar esses direitos escritos, esses direitos postos. Nós precisamos, como o doutor José Antônio bem colocou, sair do nosso encastelamento, sair do nosso gabinete, irmos até essa população, porque essa é a nossa razão de existir. O sistema de justiça ele existe para servir a população. Né? Nós estamos aqui para prestar um serviço. E nós, enquanto Defensoria Pública, principalmente, que temos essa missão, né, de prestar essa assistência jurídica integral e gratuita a essa população vulnerabilizada. Né? Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação de Débora Machado Aragão, defensora pública de Rondônia e representante da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Agradeço também ao doutor José Antônio Bezerra Filho, juiz coordenador da Justiça Comunitária do Mato Grosso. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ registrou 722 novos casos de Covid-19 nos presídios brasileiros. Em junho, aumento de 98%. A alta ocorreu apesar da diminuição de 85% nas testagens. A cobertura vacinal chegou a 83,8% no sistema prisional e a 85,5% no socioeducativo. A cobertura abrange pessoas presas e servidores que receberam pelo menos até a segunda dose ou dose única. No Distrito Federal, a digitalização no judiciário aumenta a inclusão de pessoas com deficiência. A Coordenadoria de Editoração e Digitalização do Tribunal de Justiça emprega 107 pessoas com deficiência. 106 surdos e uma pessoa surda e cega trabalham na digitalização de documentos e processos. O programa do tribunal é referência nacional. O Tribunal de Justiça de Rondônia, além da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado, prepara uma ofensiva contra o alto índice de registros de nascimento sem paternidade estabelecida. No ano passado, 20.391 crianças foram registradas em Rondônia apenas com os dados da mãe. O tribunal estimula as famílias a indicarem o nome do suposto pai para que uma investigação seja aberta. A falta de reconhecimento da paternidade impede direitos básicos da criança, como recebimento de pensão alimentícia e herança. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Estamos no mês de férias escolares, no qual muitas famílias decidem viajar. E você sabia que a suspensão temporária de alguns serviços pode ser uma ótima opção para esses momentos em que você vai ficar longe de casa? É possível pedir a interrupção dos serviços de telefonia, internet e TV por assinatura por no mínimo 30 dias e no máximo 120 dias, uma única vez por ano, desde que todas as faturas estejam em dia. Saiba mais sobre como fazer essa economia na publicação do CNJ.
E mudando de assunto, quase 2.000 casos de feminicídio e de tentativa de assassinato de mulheres foram levados a julgamento em 2021. Isso representa um aumento de 193% em relação a 2020. No ano de início das medidas de contenção da pandemia aqui no Brasil, os tribunais do júri foram muito afetados pela suspensão do trabalho presencial. Por isso, o ano de 2021 foi de recuperação desses casos, com um esforço para julgar os processos que envolviam violência contra a mulher. Confira a publicação nas redes do CNJ para ter acesso a mais números sobre o tema. E, por fim, na última semana, o CNJ, em uma ação conjunta com o Instituto Igarapé, lançou o Portal da Liberdade, a superação de estigmas e a criação de oportunidades para a reinserção social de pessoas que deixaram as prisões são o principal tema do portal. Ele reúne artigos e documentos relacionados a pessoas egressas, pesquisas sobre fatores condicionantes da reentrada no sistema prisional e também o levantamento de organizações do setor público e da sociedade civil voltadas para essa população. Acesse portalparaliberdade.igarapé.org.br. Por hoje é só e até mais. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Sandra Silvestre, eu sou juíza no Tribunal de Justiça de Rondônia, atualmente auxiliando na presidência do STJ, e a história que eu vou contar para vocês hoje diz respeito a uma das primeiras operações de justiça rápida que foram feitas no Brasil pelo meu tribunal, Tribunal de Rondônia. Mais ou menos em 96, o Supremo decidiu uma questão sobre a ponta do Abunã, que fica entre Acre e Rondônia, e naquela oportunidade determinou que Rondônia assumisse aquela localização e que o Acre retirasse dali a sua parte do estado. A primeira operação da Justiça Rápida, Justiça Itinerante de Rondônia, foi feita lá. E dentre muitos casos que nós tivemos, um em particular mexeu muito comigo. Nós, desde o início que chegamos lá, começamos a receber reclamações de plantadores de abacaxi, coisas bem sérias, crianças com dedos decepados, pessoas que tinham ficado cegas. E a notícia que eles davam é que havia 2 internacionais, se não me engano, belgas, que estavam ali e que coordenavam a atuação deles, né, no plantio e na colheita do abacaxi. No entanto, faziam isso como aquilo que hoje nós conhecemos como trabalho escravo, porque essas pessoas não tinham a menor condição, elas não recebiam nada e estavam sempre devendo. Então, o que foi feito? Eles começaram a fazer reclamação. Ali na Justiça Itinerante, nós decidimos, até com a orientação do corregedor na época, chamar as pessoas, esses internacionais, para que viessem conversar. Na primeira vez, chamados, eles não vieram. No segundo dia, tentamos novamente, e a situação ainda era mais peculiar, porque a localização da sede, né, da fazenda ficava numa comarca contígua, mas já era o Acre. Então, nós decidimos que faria uma condução coercitiva dessas pessoas, já que era tão grave a situação noticiada. Foi feito um mandado para que eles fossem conduzidos e essas pessoas fugiram, desapareceram dali. Mas, concretamente, acabou sendo uma solução ainda assim totalmente fora do normal, mas que libertou aqueles trabalhadores do jugo no qual eles viviam, daquela condição tão deplorável, tanto para adultos como para crianças que trabalhavam na plantação. E foi ainda mais interessante que isso aconteceu já no nosso último dia, e quando nós amanhecemos para o retorno a Porto Velho, né, da nossa comitiva, os nossos carros, que eram aqueles Toyotas bem antigos, com carroceria, amanheceram cheios de abacaxi, que as pessoas durante a madrugada tinham ido lá e colocado como uma forma de gratidão por aquilo que tinham sido feito. Então, isso é só para mostrar para vocês que a justiça, às vezes, ela se opera de uma forma muito inesperada, né? E que a presença do Estado, a presença do juiz nesses locais distantes, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ.
Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. Até o próximo programa.